É mais um mês, é mais um filme de herói e fica a pergunta: será que tem tanta história para tanto herói que aparece nas telonas? E por incrível que pareça, muitos deles têm sim uma história até mesmo que se confunde com a história que a gente diz oficial, a dos grandes fatos. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, siga lá no nosso canal para ver os outros vídeos que a gente está produzindo a todo momento para vocês. Mas no vídeo de hoje, a gente pega um pouco essa onda dos Vingadores aí, Ultimato, que tem um bando de herói com bastante história ali por trás, para narrar o seguinte: será que por trás de cada personagem existe um contexto histórico? E alguma das vezes a resposta é sim. Ou seja, quando você pega um Pantera Negra, um Capitão América ou até Capitão Marvel, nós vemos que o momento onde eles foram produzidos foram momentos que trazem uma história para a sua produção. Então, o primeiro ponto, um ponto conceitual que você precisa entender, que cai muito no vestibular, já caiu na prova da UERJ, já caiu em questão do Enem, é a ideia do seguinte: a indústria do entretenimento é uma indústria que muitas vezes expõe, é um reflexo social. Ou seja, a indústria do entretenimento, ela capta de movimentos sociais, demandas sociais e leva para as telonas, até porque, gente, muitas vezes quer dizer dinheiro. Não foi à toa que o Pantera Negra, o filme que estreou no ano passado, foi uma das maiores bilheterias que já existiu na história, porque pela primeira vez colocou um herói negro sendo representado nas telonas como um grande vencedor, como alguém que não está ali marginalizado. E isso, de certa forma, inspira e leva uma multidão para as salas de cinema. Por isso, se a gente analisar cada caso, a gente vai ver que por trás de cada personagem pode ter sim uma grande história. Para começar ali, eu trouxe 4 para a gente poder analisar, e 4 que trazem sempre um outro assunto por trás. O primeiro deles a gente já começou a citar, é o Pantera Negra. Se no cinema foi um fenômeno de bilheteria, quando ele foi lançado na história em quadrinho, o movimento era muito forte. A gente está falando aí de 1966, a década onde você teve uma série de passeatas do movimento negro pelos direitos civis acontecendo nos Estados Unidos. Então você ter nas bancas de jornal um herói negro, africano, chegando e trazendo todo um repertório que não existia nas páginas em quadrinho, faz com que você ganhe uma adesão maior a esse herói, mas também esse herói sendo um reflexo daquelas passeatas, daquelas lutas pelos direitos civis que se via na década de 60. Inclusive, esse tema já foi uma questão da UERJ. O segundo que eu coloquei ali é um que muita gente faz altas teorias falando sobre o que seria a representação. São os X-Men. Eles são vistos como uma nova narrativa. Por quê? Ao contrário do garoto que sofreu uma picada de uma aranha e se tornou um super-herói, ou de um cara que sofreu uma radiação e virou Hulk, eles nasceram com superpoderes e foram marginalizados por isso. Criados em 1963, eles vão ter uma série de espelho, por assim dizer, de uma questão de discriminação social, que pode ser por raça ou até mesmo por sexualidade, muitas vezes. E é um grupo de heróis que foi o primeiro a tentar trazer o máximo de diferentes países, tentar sair de uma lógica somente americana. O principal herói deles, que é o Wolverine, inclusive ele é do Canadá, e você tem pessoal da Bélgica, de países africanos, de países latino-americanos e por aí vai. Ou seja, mostrando um mosaico de povos que pode sofrer discriminações em diferentes lugares. Agora, a gente falou muito de uma minoria aqui sendo representada na década de 60, mas muitas vezes um herói pode ser usado até mesmo como ato de guerra. É o caso do Capitão América. Se você pegar a história do Capitão América, ele está longe da década de 60, ele está longe dessas lutas, ele está muito mais próximo, na verdade, ele está no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele é escrito pela primeira vez, desenhado pela primeira vez em 1941, no meio de um contexto de uma guerra onde se cria um herói que vai, de certa forma, trazer de volta um patriotismo, aquele herói que vai salvar os Estados Unidos das grandes ameaças. Por isso que até mesmo quem viu nos cinemas vê que esse herói vai mudando ao longo do tempo, porque aquele patriotismo dos anos 40 não faz sentido nos anos anteriores. Mas nos anos 40 foi um herói fundamental para comover corações e mentes a pensarem que os Estados Unidos estavam fazendo uma guerra e venceriam essa guerra, como venceram, de uma forma heróica e patriótica. Por fim, eu trouxe uma personagem
que, na verdade, ela nasceu na década de 60, como Carol Danvers, teve uma série de mudanças ao longo do tempo, mas ela está muito mais representando o contexto atual do que quando ela foi criada. Ou seja, a Carol Danvers, que vai gerar a Capitã Marvel, ela ficou famosa nos anos 60, virou Miss Marvel, virou uma série de outros personagens, mas ela ganha força, muito mais força do que já tinha, quando chega aos cinemas como Capitã Marvel. Por quê? Porque ela representa uma nova fase, vamos dizer assim, de um empoderamento das mulheres. Ela surge como a heroína principal desses Vingadores, com poderes que os outros não têm, e não tendo o menor problema com isso. Isso representa, de certa forma, a mudança social do nosso tempo. Então, se a gente viu que o Pantera Negra refletiu, por exemplo, os direitos civis da década de 60, se a gente viu que os X-Men, de certa forma, representaram essa denúncia de discriminação que existia na década de 60, tal como o Capitão América representou esse patriotismo dos anos 40, podemos dizer que a Capitão Marvel, de certa forma, traz uma ideia de empoderamento muito do nosso tempo. E aí, como vai terminar essa história, a gente não vai saber nesse vídeo, a gente precisa ver nos cinemas. Mas, só para você saber que outros vídeos aqui podem contar um pouco das histórias que você vai ver no cinema. O professor Faber disse aqui sobre a teoria malthusiana, a mesma teoria que o Thanos prega, de que existe muita gente nesse universo e que, por isso, seria necessário eliminar metade da população para que os recursos continuassem existindo para a outra metade. Uma certa forma de um equilíbrio. A gente viu por aqui que o professor Faber conseguiu destruir essa teoria do Thanos. Mas, de certa forma, a gente fica por aqui e se vê num próximo estalo.